Pergunta rápida: seu salário ainda paga suas contas ou seus investimentos já passaram eles sem avisar? A maioria das pessoas perde esse momento porque não chega a notificação, não tem push no celular, não tem e-mail de parabéns, não tem fogos de artifício. Ganhar R$ 1.500 no ano parece piada perto de um salário de 5 mil por mês. Aí você ignora, fecha o aplicativo e continua achando que investir é coisa de rico. Só que existe um ponto exato onde a curva vira. Seu dinheiro começa a render mais por ano do que você ganha trabalhando. E quando isso acontece, meu amigo, o jogo muda completamente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como identificar esse momento, por que ele é invisível no começo e o número exato que você precisa mirar para isso virar realidade. Assim, você para de julgar seu progresso mês a mês e começa a julgar o jogo de verdade. E sim, a gente vai começar com aqueles míseros R$ 1.500. A armadilha escondida. Por que R$ 1.500 parece fracasso? Se seu portfólio rendeu R$ 1.500 esse ano, você está atrasado ou exatamente no caminho certo para um ano de 50 mil no futuro? Ganhos pequenos no começo parecem erro de arredondamento, perto de um salário de 60 mil por ano. Seu emprego deposita certinho todo mês, paga o aluguel, enche a geladeira. Seus investimentos, enquanto isso, jogam algumas centenas de reais na sua conta e chamam isso de progresso. Esse contraste cria um sinal falso no seu cérebro. Você começa a pensar que o mercado não funciona, que escolheu os fundos errados ou que simplesmente não nasceu para isso. A verdade é que você está comparando dois sistemas completamente diferentes na escala errada. Seu cérebro ama linhas retas. Você trabalha 40 horas, recebe o salário. É limpo, previsível, faz sentido. Mercados não funcionam assim. São barulhentos. Um mês parece parado, o próximo sobe, o seguinte cai e os valores em reais são pequenos no início. Aí bate aquela tentação de desistir, pausar os aportes ou apostar tudo em alguma loucura para acelerar o processo. Essa é a armadilha. A comparação faz os ganhos pequenos e normais parecem fracasso quando na verdade são a fundação sendo construída. E os dados confirmam, esse padrão inicial é completamente normal e esperado. Pensa comigo nos anos 1 a 3. Você coloca R$ 500 por mês, 6 mil por ano. Olha a sua conta depois do primeiro ano e vê que o mercado adicionou uns R$ 300. Parece piada. No terceiro ano, o crescimento total pode ficar entre R$ 1.200 e R$ 1.500. No quinto ano, talvez R$ 4.000. São ganhos reais, mas parecem minúsculos perto de um salário de R$ 60 mil. Essa sensação é o descasamento de escala funcionando. Você está julgando pelo tamanho presente, não pelo ritmo. A taxa importa mais que o valor absoluto nesses primeiros capítulos. E a maior parte do valor do seu portfólio nessa fase vem das suas próprias contribuições, não do mercado. Por isso os resultados parecem pequenos. Suas economias estão fazendo o trabalho pesado, enquanto o motor dos juros compostos ainda está sendo montado. É igual plantar bambu. Por muito tempo, nada impressionante aparece na superfície. Embaixo do solo, porém, as raízes estão se entrelaçando e armazenando energia. Depois, os brotos chegam rápido. Seus investimentos se comportam do mesmo jeito. No começo, suas contribuições dominam a foto. Os retornos existem, só são modestos porque a base é pequena. Conforme a base cresce, o mesmo ganho percentual joga cada vez mais reais na sua conta sem você trabalhar mais horas. O padrão devagar rápido é como juros compostos funcionam. E a fase devagar não é fracasso, é preparação. Se 5 anos de depósitos constantes de R$ 6 mil só mostram 4 mil de crescimento, isso não é um veredito sobre sua estratégia, é um motor se montando. Dividendos reinvestidos, contribuições automáticas e tempo estão parafusando as peças. Você está construindo uma máquina que eventualmente roda sozinha. Então reformule aqueles 1.500. Não é nota vermelha, é o preço do ingresso. Esses reais provam que o motor está ligado e aquecendo. Continue alimentando. Foque nos ganhos percentuais e na base crescendo. Cada volta fica mais forte. Os números pequenos são os sinais iniciais de que o sistema funciona como deveria, mesmo que ainda não pareça recompensador. O ponto de virada silencioso. E uma vez que você aceita isso, a pergunta real se torna onde a curva realmente vira e como reconhecer quando não tem nenhum alerta te avisando que acabou de acontecer. O ponto de virada não é uma data no calendário, é um limite matemático. É quando os ganhos médios anuais do seu portfólio ultrapassam seu salário anual. Ancora num número do seu trabalho.
Se você ganha R$ 60.000 por ano, a pergunta se torna quão grande seu portfólio precisa ser para um ano normal jogar pelo menos 60 mil sem você trabalhar horas extras. Usando a média de longo prazo de cerca de 10% ao ano, isso aponta para aproximadamente R$ 600.000 investidos para gerar 60 mil num ano típico. Esse é o ponto onde o crescimento para de pedir seu tempo e começa a gerar seu próprio momento. Aqui está o problema. Mercados são irregulares. Um ano quente pode te fazer pensar que você cruzou a linha. Um ano vermelho pode te convencer que você está a quilômetros de distância. Nenhum dos dois conta a verdade sozinho. Você precisa de uma regra que realmente funcione. Mire num portfólio que possa produzir seu salário com um retorno razoável de longo prazo. Se você está confortável com uma expectativa de 10% ao longo de décadas, R$ 60.000 por ano aponta para cerca de R$ 600.000 investidos. Se você quer um poder de retirada mais conservador, perto de 4%, o alvo sobe para cerca de 1,5 milhão. O número que você escolhe depende da tolerância ao risco e horizonte de tempo, não do gráfico do mês passado. Por que o momento é invisível? Não tem parabéns, não tem alerta do app do banco, ninguém te avisa que você chegou. Dividendos entram, são reinvestidos e desaparecem em mais cotas. A valorização se acumula silenciosamente. Os meses se borram. Enquanto isso, seu emprego paga depois de impostos, contribuição previdenciária, plano de saúde, vale transporte e todos os pequenos custos de trabalhar. Seu portfólio compõe antes de tudo isso. Nesse sentido, ganhos de mercado são dinheiro pré-imposto e sem atrito comparado a um salário. Um salário de 5 mil por mês parece forte, mas um movimento de 7% num portfólio de 600 mil são 42 mil num ano normal, e não te pede para pegar trânsito. História rápida. Alguém atinge R$ 500.000, abre o app num mês parado, dá de ombros e volta para o trabalho. Um trimestre depois, o mercado tem uma subida normal, sem fanfarra, sem e-mail, só um aumento de 40 mil a 60 mil reais num ano que nem foi excepcional. Essa é a experiência do cruzamento. Se esconde dentro de retornos médios pousando numa base maior. Para evitar ficar perseguindo o tempo, defina o clima. Estabeleça um alvo em reais para o ponto de virada ao invés de julgar a performance de um único ano. Use uma faixa de retorno em que você acredita. Planejadores conservadores escolhem 4% e aceitam um alvo maior em troca de sono tranquilo. Construtores moderados olham para 6% a 8% e escolhem um meio termo. Investidores agressivos podem modelar 9% a 10%, sabendo que os resultados vão oscilar. O alvo não é sobre precisão até o centavo, é sobre um limite claro que sinaliza que seu capital pode carregar seu salário. O teste de paciência de 5 anos. Vamos mudar para a fase que testa a maioria dos investidores, de linear para acelerado. Como 300, 1.200 e 4.000 reais viram 10 mil por ano sem você mudar de emprego, vamos quebrar isso num caminho simples de 5 anos. Você coloca 6 mil por ano. No começo, a base é pequena, então os ganhos percentuais do mercado se traduzem em poucos reais. O primeiro ano pode adicionar uns 300 reais em crescimento que mal move a agulha perto do seu salário. O segundo ano adiciona um pouco mais porque você está ganhando retornos numa base ligeiramente maior. No terceiro ano, você empilhou contribuições e alguns dividendos reinvestidos, e os ganhos aparecem na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500. Nada disso parece grande, mas está construindo a base que retornos futuros vão multiplicar. Anos 3 a 5 são a ralação. É onde a maioria das pessoas desiste. O barulho parece mais alto. Você está fazendo sacrifícios e o mercado te joga números que parecem pequenos em termos absolutos. É tentador pensar, por que não usar esses R$ 500 por mês para algo que eu possa aproveitar agora? Esse é o momento em que muitos pausam contribuições ou começam a mexer bem antes dos juros compostos começarem a acelerar. No quinto ano, ver aproximadamente R$ 4.000 de crescimento pode parecer decepcionante comparado a um salário de 60 mil. Esse descasamento te engana, fazendo pensar que a estratégia não está funcionando. Mas a matemática está fazendo algo muito importante. Está mudando o peso da sua taxa de poupança para a sua taxa de retorno. A base que você construiu começa a importar mais que a energia que você coloca todo mês. É aqui que a aceleração se infiltra. Ganhos começam a empilhar. Um ano normal pode pular de R$ 2.000 para R$ 5.000 e depois para R$ 10.000 conforme o portfólio fica maior.
Você não está mudando de emprego, trabalhando horas extras ou escolhendo ações de loteria. Você só aumentou a área de superfície para retornos pousarem. Pensa nas suas contribuições como uma escada que você sobe um degrau de cada vez. Em algum lugar por essa fase, essa escada se suaviza numa rampa. Cada degrau alarga porque os retornos adicionam a base e o próximo movimento percentual joga mais reais. Pesquisas apoiam esse padrão. Sua taxa de contribuição domina cedo, sua taxa de retorno domina depois. Ambos importam, mas em momentos diferentes. No começo, a atenção deve ir para depósitos consistentes e custos baixos. Depois, a mesma disciplina ajuda seus retornos a fazerem o trabalho pesado. Um movimento de 10% em R$ 10.000 são R$ 1.000. Em R$ 100.000 são R$ 10.000. Essa é a virada silenciosa de crescimento linear para acelerado. É uma fase de transição, não uma fase de fracasso. Agora a parte comportamental. Resista à tentação de ficar mexendo. Pular de ativo, tentar acertar o timing ou correr atrás de dicas quentes pode resetar os juros compostos e convidar impostos e taxas que comem a base que você passou anos construindo. O dinheiro que mais cresce é frequentemente o dinheiro que você não toca. Defina seu plano, automatize e deixe o loop de reinvestimento trabalhar, especialmente durante essa janela de paciência. Aqui está o mini prêmio. Sua constância nos anos 1 a 5 determina se os anos 6 a 10 podem começar a cobrir contas reais, aluguel, férias, parcela do carro, usando o dinheiro já separado, sem horas extras necessárias. Continue empilhando esses degraus até a rampa assumir. Desenhando o alvo. Seu portfólio como plano de salário. Vamos transformar esse momento em um alvo que você pode realmente construir. Se você quisesse que seu portfólio te escrevesse um cheque de R$ 60.000 todo ano, que número exato você miraria? Para de perseguir um retorno anual como se fosse boletim escolar. Troca por um alvo estável, um tamanho de portfólio atrelado à renda em reais que você quer. Ao invés de perguntar, consigo fazer 60 mil esse ano, pergunte, que tamanho de portfólio tende a produzir 60 mil num ano normal? Essa mudança substitui esperança por um número que você pode calcular e financiar passo a passo. Escolhe o alvo errado e você ou espera anos a mais que o necessário ou se estica para ativos que não combinam com sua tolerância ao risco. Define muito baixo e você acaba compensando com alavancagem, timing ou apostas concentradas. Define muito alto e você empaca pensando que a meta está fora de alcance. A solução é escolher uma faixa de retorno que te serve e mapear diretamente para o seu objetivo de renda. Aqui está um framework simples. Escolha uma faixa de retorno-alvo que combine com seu nível de conforto e horizonte. Planejadores conservadores usam 4 a 5% e aceitam um alvo maior para mais certeza. Construtores moderados usam 6 a 8% e aceitam alguma volatilidade. Investidores agressivos modelam 9 a 10%, sabendo que os resultados vão oscilar. Depois, traduza seu objetivo de renda para um número de portfólio. Para um salário anual de R$ 60.000, isso é aproximadamente 1,5 milhão a 4%, cerca de 1 milhão a 6%, por volta de 750 mil a 8% ou perto de 600 mil a 10%. A faixa que você escolhe define o destino, não seu humor num dia vermelho ou verde. Agora, adicione buffers do mundo real. Pense em termos líquidos, não manchetes brutas. Impostos reduzem o que você fica. Saúde e seguros adicionam custos fixos. Uma margem de segurança te dá flexibilidade quando mercados esfriam por um período. E lembra da assimetria: salário encolhe depois de impostos, contribuição previdenciária, transporte e outras despesas de trabalhar. Crescimento de portfólio compõe antes de tudo isso. Se você quer 60 mil em renda gastável, mire mais alto que o cálculo básico para não depender de anos perfeitos. Pensamento de pagamento líquido vence a adivinhação de pagamento bruto porque espelha como suas contas reais são pagas. Depois, faça o sistema fazer o trabalho pesado. Automatize contribuições numa agenda fixa para depósitos chegarem seja ao mercado calmo ou barulhento. Reinvista todos os dividendos para sua base crescer sem esforço extra. Use fundos de índice diversificados de baixo custo ou ETFs para manter taxas de corroer o progresso. Rebalanceie periodicamente para manter seu mix de risco e prevenir um ativo de silenciosamente pilotar o navio todo. Trave grades de proteção comportamentais antes da próxima queda te testar.
Pré-comprometa que você vai continuar contribuindo e rebalancear ao invés de vender em pânico. Escreva os sinais que realmente justificariam uma mudança para você não derivar para um novo estilo por causa de manchetes. Evite pular de estratégias. Tentativas de timing, correr atrás de dicas quentes ou trocas frequentes podem resetar juros compostos e convidar impostos e taxas que erodem a base que você passou anos construindo. Defina um número, construa o sistema e acompanhe o progresso contra aquele alvo de salário. Como você sabe que o cruzamento aconteceu se nunca aparece um dia de grande vitória? O app não solta confete quando seu capital começa a carregar mais peso que seu trabalho. É silencioso, por isso você precisa de sinais concretos, não sensações. O primeiro é simples. Num ano calendário, seus ganhos de investimento excedem o que você contribuiu. Se você colocou R$ 6.000 e a conta cresceu mais que isso sem novas horas suas, o balanço está virando. O segundo sinal é mais forte. Sua média móvel de 3 a 5 anos se alinha com seu salário. Não um pico de sorte, uma média. O terceiro sinal aparece no seu instinto. As oscilações diárias ou mensais do seu portfólio parecem maiores que seu aumento anual no trabalho. Juntos, esses apontam para uma realidade prática das pesquisas. Você criou uma versão alternativa de si mesmo que trabalha em segundo plano. Sem dias de doença, sem burnout, sem reuniões. Barulho de mercado tenta borrar esses sinais. Um ano quente pode te enganar pensando que a chave virou. Um ano vermelho pode te convencer que você nem está perto. Nenhum é a verdade sozinho. Quanto maior sua base, mais um movimento percentual normal joga reais, mesmo quando a manchete está embaçada. Um ano de queda não apaga a matemática de um motor de composição maior. Por isso você substitui fotos de um único ano por médias móveis. Você quer tendência, não clima. E se seu dinheiro surfa mercados amplos, essa renda de clone se beneficia de composição que aproximadamente dobra a cada 7 anos nas taxas de longo prazo, uma cadência que a maioria dos salários nunca iguala. Aqui está o método. A cada trimestre, registre 3 números: total de novas contribuições no ano até a data, retorno total em reais no ano até a data e o ganho médio anual dos últimos 36 a 60 meses. Se retornos batem contribuições, marca. Se essa média móvel senta perto do seu salário, destaca. Se as flutuações normais do seu portfólio ofuscam o aumento do seu emprego, sublinha. 2 de 3 sinais sustentados ao longo do tempo é uma confirmação prática de que o crescimento mudou de liderado por trabalho para liderado por capital. É quando sua segunda versão está claramente no relógio, compondo seja você no trabalho, dormindo ou de férias. Olha através do estilo de vida. Quando o crescimento rotineiro de portfólio cobre uma conta real, aluguel, creche, viagem, você não trocou sábado por isso. Sem trânsito, sem e-mails tarde da noite. Esse dinheiro cresce antes dos custos de estilo de vida, enquanto seu salário encolhe depois de impostos e despesas de trabalho. R$ 1 de ganho de mercado não é fatiado por deduções de folha antes de compor de novo. Fica no motor, por isso acelera sua base mais rápido que R$ 1 ganho na sua mesa. Isso também é uma prévia do próximo marco, alcançar um nível onde a regra dos 4% pode financiar seu estilo de vida só do capital. Essa é a mudança de mentalidade. Sua segunda versão, Capital, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você gerencia. Compara seu saldo atual com seu alvo de portfólio como salário. Depois, ajusta a taxa de poupança ou um mix de ativos se você estiver fora do ritmo. Não muda a missão. Mantém depósitos automatizados, mantém dividendos reinvestidos e deixa as médias móveis falarem. Nomear o cruzamento trava a paciência e te prepara para a fase silenciosa real onde seu capital constantemente te supera em trabalho. O ponto de virada não é barulhento. Seu capital começa a te superar depois que você mirou no número certo por tempo suficiente. Aparece quando um ano normal do seu portfólio silenciosamente iguala ou bate seu salário sem horas extras ou alerta de calendário. Esse é seu sinal para agir com intenção. Defina seu alvo de renda, converta num número de portfólio, automatize contribuições e acompanhe progresso móvel ao invés de meses únicos. Mantém depósitos constantes, reinveste dividendos e revisa contra seu alvo numa agenda. Seu eu do futuro vai te agradecer enquanto toma café sem despertador, sem trânsito e sem chefe perguntando se você pode ficar até mais tarde. O jogo não é ficar rico rápido, é construir uma máquina que te paga para sempre.
Comece hoje. Seu clone está esperando para começar a trabalhar.